Bom, nasci em Goiânia, mas a minha vida é aqui. Eu sou brasiliense, na verdade, assim, nascido em Goiânia, mas brasiliense de corpo e alma aí, porque eu fui criado aqui em Brasília. Vim para cá muito cedo. Meus pais só, como é que se diz, mudaram para cá assim que eu nasci, então considero-me aí um brasiliense aí, em todos os sentidos aí, musicalmente, como pessoa.
rapaz, lá em casa é aquela história, né? Eu sou filho de nordestino, né? E meu pai é do Maranhão, minha mãe é do Rio Grande do Norte. E os dois, enfim, filho de nordestino, o que escuta mesmo assim em casa? É um forrozinho, né? Sempre por esse lado, né? Da música do Nordeste mesmo, né? Então, assim, recordações que eu tenho, assim, de musicais da minha infância, é de ter escutado muito forró mesmo, assim. Então, de Gonzagão, Trio Nordestino, ali, vários, assim, né? Só a partir ali de quando eu comecei a me interessar pela música que eu fui conhecendo outras coisas e tal, outros estilos musicais, outras formas de música, enfim, né? Isso foi com uns 13 anos de idade que eu comecei a tocar. Aí, como todo adolescente, tinha aquela veia roqueira, né? Queria aprender a tocar era guitarra, na verdade. Inclusive, durante muitos anos, durante uns 7 anos, ou seja, metade da minha vida como músico, né? Eu fui guitarrista mesmo, né? De rock. Eu só resolvi mudar o foco, né? E tocar violão e aperfeiçoar no violão quando eu decidi fazer um curso, quando eu terminei o segundo grau, e decidi que eu queria estudar música mesmo, queria fazer a universidade de música, faculdade de música. E, pelo menos aqui na UNB, o curso de música é voltado para a música erudita, né? E particularmente o violão erudito. Então, enfim, quando eu decidi que eu queria estudar isso, queria ser músico e queria fazer essa faculdade, aí que eu fui começar a estudar o violão e tal.
Durante muito tempo eu fui autodidata, né? Enquanto guitarrista, eu fiz aula durante uns 6 meses com um guitarrista aqui de Brasília, que era o Parente. Ele nem lembra de mim, isso aí tem tanto tempo que o bicho deve olhar e falar... Mas aí eu estudei 6 meses, depois fiquei estudando sozinho mesmo. Quando eu decidi fazer a universidade, o curso de música na UNB, passei, tive a oportunidade de estudar com 3 professores de violão lá, que foi o Grilo, que eu estudei a primeira metade do curso, o Júlio Ribeiro, que eu estudei ali 2 anos com ele, e o Felipe Maravalhas, que eu terminei o curso, me formei estudando com o Felipe. E que eu aprendi bastante mesmo. Mesmo hoje em dia me dedicando à música erudita, ou à música popular, né? O que eu aprendi como violonista erudito, eu trago para dentro da música popular. E eu acho que é uma coisa boa, assim, não acho que seja ruim. Hoje em dia eu acho que eu não perdi meu tempo, eu acho que eu perdi o tempo por não ter estudado mais.
meu primeiro trabalho solo, a intenção maior é até de me mostrar como compositor para violão, né? E é aquela coisa, todas as músicas do CD, elas têm uma intenção, elas são dedicadas, toda música é dedicada a alguém. Olha, a primeira ideia musical bem-sucedida que tornou uma composição foi o Voando Alto, que está gravado no primeiro disco do Marambaia, né? Que é a faixa que abre o CD também, né? Que ela é assim.
Além desse trabalho que eu estou começando agora, sozinho, né? Tem um trabalho com Marambaia, que é um grupo de música instrumental que eu participo, e vamos dizer assim, que eu fundei junto com Marcelo Lima, que é meu brother. Fora isso, tem um outro grupo de música instrumental que chama Indústria Brasileira, do qual eu participo, que tem um projeto interessante lá no Espaço Brasil Telecom, que a gente, enfim, formou-se a banda para acompanhar artistas de fora, né? Então a gente já fez show com Carlos Malta, com Gabriel Grossi, com Bocato, que são artistas de nome aí dentro da música instrumental brasileira, né? Conhecidos aí, que a gente tem a oportunidade de tocar com os caras, eles vêm fazer o show aqui e tal.
Fora isso, eu toco muito aí com... Tem vários cantores aí, compositores, amigos meus, do qual faço parte da banda e com o maior prazer, assim, gosto muito de tocar. Dentre eles aí a Ângela Brandão, o Alisson Takaki, o Carlinhos Veiga, pessoal aqui de Brasília, né? E gravação também, né? Quando pinta uma gravação. Ah, tem a Gisele também, Gisele Meira, que vai lançar um CD agora.
o Indústria Brasileira, como grupo, ele é formado pelo Esdras Nogueira, que é saxofonista do Móveis Coloniais de Acaju, o Vavá Alfione, ele tem um trabalho solo, que é o Toró de Palpite, e aí pelo Rafael dos Santos, que é o baterista do marambaia aí da minha banda, né, vamos dizer assim, o Léo Barbosa, que também é um percussionista do marambaia aí da banda, e por mim, né, no violão. E é interessante, é muito bom esse projeto, né, porque a gente tem a oportunidade de poder tocar com os caras aí que fazem história dentro da música brasileira, né, e que a gente acaba trocando as figurinhas, acaba tendo esse contato. Por exemplo, eu tive a oportunidade grande, assim, de dividir o palco com o Lula Galvão, né, que o Lula é unanimidade dentro da música e particularmente dentro do violão e da guitarra aqui no Brasil. É um cara, é um monstro, né? É um dos melhores do mundo mesmo, assim, né?
E a gente já teve a oportunidade de apresentar. Eu tive a chance, a oportunidade de tocar com o Lula do meu lado, que foi uma honra mesmo, assim, né? De poder ter essa chance, né? De observar o cara ali de perto, de conviver um pouquinho ali que seja, né? E é isso. O Marambaia a gente já está aí trilhando já um caminho, já tivemos excelentes oportunidades de tocar fora do país, né? Fazer uma turnezinha fora do país. Estamos nos programando para viajar de novo esse ano, né? Voltar à Europa, né? Se tudo der certo. E gravar o nosso terceiro disco. O Marambaia já tem 2 discos. O primeiro, que é um de música instrumental. O segundo, que é com um cantor e percussionista aqui de Brasília, que é o George Lacerda, que é nosso amigão aí, que, enfim, tá aí, tá pronto o disco aí, a gente tem mais esse trabalho pronto. E agora nós vamos entrar, se tudo der certo aí, ainda esse ano, em estúdio para gravar o nosso terceiro álbum, né?
a música, se ela for um pouquinho mais elaborada, eu acho que não tem como se divertir também, né, escutando a música instrumental, ou mesmo a música popular brasileira cantada mesmo, né? Como é o caso, por exemplo, hoje em dia tem uma nova geração aí de compositores e instrumentistas aí que estão fazendo história, eu acho, dentro da música brasileira. Um deles é o Chico Pinheiro, por exemplo, que ele faz música cantada e instrumental, mas que tem um bom gosto, assim, né, diferente. O Hamilton também, o Hamilton de Holanda, que é um cara que é referência como músico para qualquer músico, ele é referência para qualquer um.